Se Jesus lhe pedisse algo agora, você daria? Eu sou o evangelista Gesiel França. Sejam todos bem-vindos ao canal Sal Fora do Saleiro. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar convosco. O texto que nós apreciaremos está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso 1, que nos diz assim o texto sagrado. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Veja que esse texto vai mostrar o Senhor Jesus executando a sua missão de ensinar a multidão e ensinar princípios do reino de Deus. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para trazer a luz ao mundo que estava em trevas, para trazer a palavra de Deus para instruir os homens, que, conforme o próprio Jesus disse, ele via os homens como ovelhas dispersas, sem pastor. E ele veio para trazer a orientação, a palavra do céu, a mensagem acalentadora do nosso Pai. O Senhor Jesus ensinava com autoridade, com graça, e isso fazia com que as multidões se achegassem a ele para ouvir a mensagem que ele tinha para pregar. O Senhor Jesus, então, ele é muito definido nos seus propósitos. Ele não veio à terra para perder tempo, para passear na terra. Ele veio com um propósito e executou esse propósito. O Senhor Deus, ele não perde tempo. O Senhor Deus, assim, na vida de cada um de nós, ele tem um propósito. Tem algo a realizar na vida de cada um dos seus servos. E muitas das vezes, conforme eu fiz a pergunta no começo dessa mensagem, o Senhor nos pede algo para executar a sua obra. Porque foi o que ele fez, o Senhor Jesus. Ele estava ali na praia ministrando a palavra e houve uma necessidade para a obra, porque a multidão aumentou e ele precisava de espaço para ministrar, para executar a obra a qual ele estava realizando naquele momento. Então ele pediu, o texto que nós lemos diz que ele entrou no barco, mas nós, através dos textos sagrados, nós passamos a conhecer o Senhor Jesus e nós sabemos que ele é um ser educado. Certamente o Senhor Jesus, ele pediu para usar o barco ali daqueles pescadores e mais especificamente o de Simão, o de Pedro, que prontamente lhe emprestou o barco para que a obra fosse executada. E muitas das vezes o Senhor Jesus faz isso conosco. Ele nos pede algo para que a obra dele venha a ser abençoada. Sim, o Senhor faz isso conosco. E muitas das vezes Deus não nos dá uma explicação a priori do motivo pelo qual ele está pedindo algo de nós. Embora nós gostamos, das explicações, que Deus explique tudo, fale para nós o porquê de imediato. E o Senhor Jesus, até mesmo através dos textos sagrados, nós vemos que muitos pedidos, ou muitas obras, ou muitas atitudes do Senhor Jesus não se entendia naquele momento. O próprio Cristo, falando com seus discípulos, em outra ocasião, ele disse: o que eu faço agora vocês não entendem.
mas certamente iriam entender depois. A nossa vida é da mesma forma. Deus pede muitas coisas para nós que, a princípio, a gente fica sem entender. E ficamos até mesmo, às vezes, entristecidos. Por que que Deus está me pedindo isso? Porque o Senhor não pede para nós o que não nos custe alguma coisa. Mas Ele sempre vai pedir algo que é de valor para nós. É até uma forma de testar a nossa fidelidade ao Senhor. E precisamos chegar nesse ponto de darmos a Deus, de fato, aquilo que custe algo para nós. Porque o salmista disse, olha, não darei algo ao Senhor que não me custe nada. Em outras palavras, eu não darei ao Senhor o resto, aquilo que está de canto, aquilo que está sobrando. Mas eu quero dar a Deus aquilo que tem algum valor. Então, o Senhor Jesus, Ele fez um pedido e não deu explicações. E olha que interessante essa passagem. A situação para os pescadores, para Pedro, era uma situação adversa. Porque os outros textos vai nos dizer que, os outros versículos aqui deste capítulo 5, vai nos dizer que eles estavam pescaram a noite toda. E naquela manhã que Jesus pediu o barco, eles estavam frustrados por causa da pesca, que eles não obtiveram êxito naquela noite. Não pescaram nada. Então eles estavam cansados, lavando as redes, indo para suas casas, sem terem pescado nada, e Jesus aparece e pede aquilo que eles tinham, a ferramenta de trabalho deles. Veja só, muitas das vezes é isso que acontece conosco. Deus nos pede, nos propõe desafios e projetos no meio da adversidade. Quando nós estamos frustrados, Deus manda nós fazermos alguma coisa e esta coisa, este algo, esse objetivo nos custa alguma coisa. E o custar aqui não é só dinheiro, é o tempo. Talvez as pessoas tenham muitas atividades e de fato são muito ocupadas, mas chegará um momento que Deus lhe pedirá o tempo e você está pronto para dar parte do seu tempo ao Senhor? Em outras ocasiões, Deus pede o talento, o dom que a pessoa tem para executar, ou um dom natural, ou um dom ministerial, um dom espiritual. Mas você está pronto para dar ao Senhor aquilo que Ele está pedindo para você? Então, essa é uma reflexão. Mesmo que estamos em um momento adverso, o Senhor pode nos pedir algo. E Deus não está vendo que nós estamos em momentos adversos? Deus está. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o verso 18, porque ali do capítulo 4, 10 em diante, Jesus está fazendo a seleção dos seus discípulos, e nesse verso 18 diz que Jesus estava vendo os discípulos voltarem da pesca frustrados. Jesus estava vendo a situação de Pedro. E Jesus não falou nada. Jesus pediu o barco, mas Jesus sabe de tudo. Ele pediu o barco. Prontamente, Simão empresta o barco. E quando Jesus termina de fazer a obra, quando o objetivo foi cumprido, quando o reino de Deus ficou em primeiro lugar, aí Jesus
volta para os pescadores que futuramente seriam discípulos, e Jesus diz para eles: volta para o mar e lança as vossas redes. Veja que Pedro não houve a necessidade deles intercederem. Ó mestre, nós estamos indo para casa frustrados. A nossa pescaria foi um fracasso. Eles não falaram nada, porque Deus sabe tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus está vendo as noites frustradas. Glória a Deus. Deus está vendo as noites que representam para nós, muitas das vezes, os anos de empenho em um objetivo e ficamos frustrados. Deus está vendo. E mesmo que ficamos sem entender, mas Deus, depois de tanto tempo, eu aqui frustrado, o Senhor ainda vem e me pede a única coisa que eu tenho, mas que essa palavra venha edificar a sua fé e você possa prontamente atender o chamado do Senhor, com o coração aberto e sabendo que Ele está vendo. Porque após a obra ser completada, após o objetivo de Deus ser cumprido, é quando Deus, que é fiel, fará a parte dele em sua vida. Porque Ele manda, Ele dá a ordem, Ele dá a diretriz, e Ele vai e diz: olha, vai, lança as suas redes. E eles disseram: Senhor, trabalhamos a noite toda, mas o Senhor sabe aonde estão os peixes. Por isso que Ele diz: olha, vá ao mar alto, vá às águas profundas e lança a rede, porque Deus sabe aonde está o peixe. Por isso vale a pena nós obedecermos à voz do Senhor. Vale a pena nós ouvirmos o que o Senhor tem, até mesmo para pedir a cada um de nós. Porque chegará o momento que Deus dará a todos nós a direção. E Ele disse: vá ao mar alto. E quando eles lançam a rede sobre a ordem de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que eles voltam trazendo uma grande quantidade de peixes, a ponto de que as redes estavam quase se rompendo. E eles tiveram que chamar os seus companheiros, os outros barcos que estavam à sua volta, para ajudá-los a retirar as redes que estavam cheias de peixe. Bendito seja o nome do Senhor. Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus sabe de todas as coisas. E como que Deus sabe abençoar os servos obedientes. E Deus tem o prazer de abençoar os servos obedientes. Ouçam essa palavra, aonde você estiver, ou quando você estiver. Porque quando chegar essa mensagem aos seus ouvidos, é porque tem um objetivo certo. Deus certamente saberá o momento e a ocasião que Ele irá lhe pedir algo, e você atentamente obedeça a voz do Senhor, porque após essa obediência, Deus lhe dará uma grande vitória. Não é só porque eu estou dizendo, é porque o texto está nos mostrando isso. O texto nos mostra essa forma de Deus trabalhar, e a palavra de Deus é fiel. E se tem algo que Deus preza, vela, é para cumprir a sua palavra. Se fosse eu dizendo uma história de mim mesmo, nascido em minha mente, não teria valor algum. Mas eu estou lhe falando a palavra de Deus. Então creia nela, receba essa palavra nessa hora e seja abençoado. Seja instruído por esta palavra, seja edificado por ela. E Cristo Jesus, que é aquele que sabe de todas as coisas, saberá lhe recompensar na hora certa. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nada que abrimos a mão para Deus, o Senhor se esquece. Meus queridos,
os céus têm recompensa para vós. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.